Perfeito, vamos lá então. Questão 1. As seguintes informações foram extraídas das demonstrações financeiras da companhia tal em 30 de dezembro de 2020. Maravilha. E aí temos o quê? Temos ativo circulante, investimentos, ativo mobilizado, enfim, várias contas. Né? Aparentemente, do lado esquerdo só tem ativos e do outro lado só tem. Maravilha, vamos ver o que ele quer. Sabendo-se que nesse caso hipotético, a empresa apresentou um lucro líquido de R$ 1.250, no mesmo exercício, julgue o seguinte item. Perfeito. O índice de endividamento geral da empresa no final de 2020 era de 0,60. Será que isso é verdade? O que evidencia seu patrimônio líquido era positivo nessa data. Perfeito, vamos ver quanto que dá. Beleza, galera. Primeiro, eu tenho que me agarrar onde? Cadê? Vou me agarrar nos dados, né? O que eu tenho de informação? O índice de endividamento geral da empresa no final de 2020 era de 0,60. Perfeito? E também diz de que isso evidencia seu patrimônio líquido de positivo nessa data. E além disso, temos o lucro líquido igual a 1.250. Maravilha. Show. Perfeito. Então, o que vamos fazer primeiro? Deixa eu ver se a gente consegue ver em relação ao patrimônio líquido. O que acontece no patrimônio líquido? O que acontece em relação a ativo total é igual a passivo total. Essa é a equação fundamental, né, de nossa disciplina. Beleza. Quanto que é o ativo total? Será que eu consigo fazer? Talvez sim, né? Bom, em relação ao passivo total, né, eu tenho o quê? Passivo circulante, né, mais passivo não circulante, mais o patrimônio líquido, não é isso? Certo? E o resto eu acho que eu tenho, né? Em relação ao ativo total, quanto que eu tenho? Só somar aqui, né? Vamos fazer a soma, quanto que dá? 5.500 mais 2.500 mais 3.000 e mais 1.500. 12.500, isso? Isso, beleza. Então, 12.500 em relação ao ativo total. Maravilha. E em relação ao ativo circulante e não circulante, eu tenho os dois, né? Tenho os dois. Até dá para somar mentalmente, né? Ou 3.000 mais 4.000, 7.000. Aqui tem 450 e 50. 500, né? Tenho 7.500. 7.500. Mais o patrimônio líquido. E aqui eu vou concluir que o patrimônio líquido, na realidade, é 12.500 menos 7.500. Perfeito? Isso dá para fazer mentalmente 5.000. 5.000. Perfeito. Ó, aqui evidencia seu patrimônio líquido que é positivo. Isso é verdade ou não? Sim, né? Seu patrimônio líquido. Ah, professor, patrimônio líquido não pode ser negativo. Será que não pode ser negativo? De forma geral, pode ser negativo. Um patrimônio líquido negativo significa que você
está sustentando a empresa com dinheiro dos outros, né? Tá? Beleza, mas não é nesse caso. Nesse caso, o patrimônio líquido é 5 mil. Perfeito? Então a gente nem usou as outras fórmulas, né? Mas poderíamos ter usado? Poderíamos. Vocês estão com as fórmulas? Eu não consigo abrir duas telas aqui, tá? Vocês têm aí as fórmulas, não? Senão eu envio. Beleza. Eu vou reenviar lá no grupo, tá? Caso não tenha. Ó, reenviei lá. Tá? Isso caso vocês não tenham. Perfeito? Perfeito. Ó, vocês viram ali ó, as fórmulas? Ó, em relação às estruturas, né? O que que tem? O ET igual a PE dividido por AT. O que que é isso? Eu estou mostrando outra tela? Ah, tá. Beleza. Então eu vou mostrar a outra. Eu não queria fazer, mas tudo bem. Mas na gravação não vai aparecer, tá? Não vai, na gravação vai aparecer só as questões. Perfeito. Essa é a questão das fórmulas, né? Beleza? Então toda a AP1 foi praticamente isso aqui, né? A AP1 foi praticamente tudo isso aqui. Perfeito? Não quer dizer que na AP2 a gente não vai usar, né? Às vezes a gente pode usar de novo, tá? Mas AP2 a gente vai usar isso aqui. Ou de baixo também, né? Tudo não, né? Às vezes sim, às vezes não, né? Então não tem como adivinhar. Perfeito? Mas, ó, questão de endividamento. Ó, isso aqui é rentabilidade, é lucro líquido, é rentabilidade, né? Ele. Beleza, tá? Mas em relação ao índice de endividamento geral, é o passivo exigível dividido pelo ativo total, beleza? Tá, isso aqui é a participação de capitais de terceiros, né? Quanto que representa a participação de capitais de terceiros em relação ao patrimônio líquido, né? E aqui quanto que representa o giro de capital de terceiros, na realidade, né? Perfeito? Então, é o patrimônio líquido dividido pelo passivo exigível, que é o patrimônio passivo circulante mais o passivo não circulante. Mas o índice de participação de terceiros é isso aqui, né? Passivo exigível dividido por ativo circulante dividido por passivo não circulante. E se vocês verem na questão, ó, vou mostrar de novo a questão. Ó, na questão, o que que diz? O índice de endividamento geral,
da empresa era de 60, de 0,60. Perfeito. Então, o passivo exigível dividido pelo ativo total. Será que dá? Eu estou desconfiando que não é. 7.500 dividido por 12.500. É sim, né? Estava desconfiando que não é. Eu vou fazer aqui do lado, né? Passivo exigível dividido por ativo total. Isso quem que é? Índice de endividamento geral, né? Geral. Perfeito. Se eu quiser calcular, seria quanto? 3.000 mais 4.000, né? Aí vai dar 7.500. Perfeito. Dividido pelo ativo total, que já deu 12.500, conforme a gente resolveu, isso realmente dá 0,6. Mas se isso nos traz alguma informação, nada, em relação ao patrimônio líquido, né? Porque o que evidencia que seu patrimônio líquido era positivo nessa data. Então, a única forma que a gente vai calcular o patrimônio líquido nessa questão, né, é pela equaçãozinha geral da contabilidade. Ativo total é igual a passivo total. Agora, em relação ao lucro líquido, tudo bem que apresenta 1.250 de lucro líquido. Mas o que isso vai me adiantar em relação ao patrimônio líquido? Isso é sobre rentabilidade, né? Tá? Então, isso pode ter, né? Ah, eu não usei 1.250, mas tudo bem. Não necessariamente tem que usar tudo. Né? Perfeito. Dúvida até aqui? Não. De boa? Então, certo, né? Perfeito, certo. Então, realmente, é o patrimônio líquido é positivo, né? É 5.000. Beleza? Vamos lá. Aqui não é nem precisa. Aqui é só teórico. Vamos lá. Questão 2. Acerca das taxas de retorno e dos indicadores de estrutura de capital e solvência, julgue o item a seguir. O modelo DuPont originalmente era uma maneira de decompor o retorno sobre o ativo em dois fatores, que analisados de forma isolada representavam a margem líquida e os juros dos ativos. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Né? Deixa eu fazer aqui. Deixa eu ver se tem nas fórmulas. Não tem. Bom, então aqui conceitual, mas deixa eu escrever aqui. Tá? O que ele está querendo dizer? Vamos lá. O que o modelo DuPont, na realidade? É fazer o lucro líquido dividido pelo ativo total. Perfeito? Mas isso também eu posso calcular como lucro líquido dividido pela receita operacional líquida vezes a receita operacional líquida dividido pelo ativo total. Perfeito? Perfeito. O que ganhei com isso? Isso aqui é a margem líquida. Perfeito? Isso aqui, que é o giro total. Giro do ativo, né? Giro do ativo total. Perfeito? Esse é o modelo do ponto. Tá? Às vezes sempre entra uma questão de do ponto. Tá? Então, nem precisa aprender muito. Na realidade, é uma fórmula decomposta em dois fatores, em duas frações. Né? Se você simplifica, pensando algebricamente, né? Rho simplifica com rho, concorda? Porque um está no numerador e outro está com denominador. E volta na fração inicial, né? Tá? Então aqui não há nada de mais. Tá? Perfeito?
Então, certíssimo, beleza? Questão 3. Tem uma teórica também. De novo. Uma empresa que apresenta índice de liquidez corrente igual a 1,2 e índice de liquidez seca igual a 1,1 depende da realização dos ativos com liquidez mais baixa, como os estoques e as despesas antecipadas para saldar as suas dívidas de curto prazo. Talvez a gente não consiga entender se não colocamos a fórmula. Isso aqui já de tanto fazer índice de liquidez, acho que a gente decora a fórmula, né? Perfeito. Então vamos lá, o que diz? Índice de liquidez corrente. Isso é igual a 1,2, né? Lembrando, o que é índice de liquidez corrente? Ativo circulante dividido por passivo circulante, né? Não é isso? Isso é igual a quanto? A 1,2. Perfeito. Do outro lado, diz que um índice de liquidez seca é igual a 1,1. Mas o que é índice de liquidez seca? É ativo circulante menos estoques dividido por passivo circulante. Perfeito. Isso é igual a 1,1. Concorda? E aí, o que está perguntando? Depende da realização. Uma empresa, vamos lá, uma empresa que apresenta índice de liquidez corrente igual a 1,2 e índice de liquidez seca 1,1. Primeiro, o que significa índice de liquidez, seja seca ou corrente, maior do que 1? O que significa? Que o ativo, no caso, é maior que o passivo, concorda? Aqui também, né? O ativo menos os estoques é maior que o passivo circulante, concorda? Não sei quanto é o ativo, não sei quanto é o estoque, mas essa diferença é maior que o passivo circulante. E aqui também, o ativo circulante é maior que o passivo circulante, nessa proporção de 1,2, né? Mas, sobre isso, o que a gente significa? O que é passivo? Obrigações, né? Ou seja, eu tenho mais dinheiro, né? Ou tenho mais direitos, né? Ou tenho dinheiro suficiente para pagar minhas dívidas, né? Beleza? Aqui também, né? Embora diminuiu, né, em relação ao índice de liquidez seca, né? Mas ainda assim, eu tenho de grana suficiente para pagar minhas obrigações, né? Que é o passivo, né? Beleza? Mas aqui, o que diz? Depende da realização de ativos correntes com liquidez mais baixa, como os estoques e as despesas antecipadas para saldar suas dívidas de curto prazo. Não depende, né? Não depende. Beleza? Não depende. Conseguiu entender aqui? Eu achava que precisava fazer mais cálculo, não precisa fazer. Tá? Eu queria brincar um pouquinho com a álgebra, mas nem precisa. Sabe o que eu queria fazer? Deixa eu fazer aqui o que ele estava pensando em fazer. Em relação a isso aqui, ó, eu divido aqui ativo circulante dividido por passivo circulante menos estoques dividido por passivo circulante. Posso fazer isso ou não? Posso, né? É a mesma coisa, né? Mas só que isso aqui eu tenho que 1,2, né? Perfeito? Vou fazer aqui do lado. Então, 1,2 menos estoques dividido por passivo é igual a 1,1. Opa, 1,1. Perfeito? Agora, lógico, né? É melhor esse 1,1 passar do lado esquerdo, né? Para que fique 1,2 menos 1,1, vai me dar o valor positivo. E esse menos estoques passa para o outro lado, vai me dar positivo também, né? Então, vai ficar quanto? 0,1 é igual a estoques dividido pelo passivo circulante. Veja. Com isso, eu estou dizendo que os estoques são menores que o passivo circulante. Tudo bem. Tudo bem. É menor que o ativo circulante. Tudo bem. Eu queria fazer isso, né? Mas não ia me dar muita informação em relação ao que diz. Aquela afirmação que diz. Depende da realização dos ativos.
depender da realização dos ativos ou não, perdão, significa que o numerador seria maior que o denominador ou é menor que o denominador? É isso. Se o numerador é maior, então eu tenho mais direitos. Eu tenho mais dinheiro, né? Bens e direitos. Isso aqui é bens e direitos, né? Bens e direitos. E aqui o patrimônio, o passivo circulante, perdão. Aqui são obrigações, né? Beleza? Beleza. Óbvio que nessa empresa tem outras contas que não estão aqui, né? Como isso aqui, ó. Ele está falando de despesas antecipadas. Embora não esteja aqui, né? Mas deve ter, né? Mas não sabemos o valor. Mas aqui precisa das despesas antecipadas para o numerador ser maior? Não, não precisa. E aqui também não. Mesmo se diminuirmos os estoques, ainda se com saldo maior, né? Perfeito. Portanto, errado, né? Perfeito. De boa? Aqui, de boa, não? Estão quietinhos? Vamos na questão 4. Só tem três, né? Camila, Keilane e Suzane. Vamos lá. Liquidez corrente é um indicador econômico que tem como objetivo verificar o quê? Ou, embora não esteja a palavra índice, né? Mas quando fala liquidez corrente é a mesma coisa, né? Índice de liquidez corrente. O que é isso aí? Ativo circulante dividido por passivo circulante. E ela está dizendo o que significa isso. Vamos lá, um por um. Item A. O capital da empresa e suas obrigações são equivalentes. O que tem isso a ver com ativo circulante e passivo circulante? Nada, nada. O que é capital de empresa? É patrimônio líquido, né? Então não tem nada a ver com patrimônio líquido. Obrigações é o passivo, tudo bem, né? Mas não é o passivo circulante, né? É passivo geral, né? Obrigações. Passivo circulante mais o não circulante. B. A empresa não possui capital suficiente para arcar com todas as suas despesas. Né? Beleza? Então, o índice de liquidez corrente é um indicador econômico que tem como objetivo verificar a capacidade de pagamento da empresa de curto prazo. Assim, quando na análise desse indicador encontra-se maior do que um, tá, beleza, estava esquecendo, isso aqui é maior do que um, conclui-se que, ou se é maior do que um, então aqui, né, ativo circulante é maior que passivo circulante. É só multiplicar por, isso aqui manda para o outro lado, beleza? Então, item B é errado, né? Porque o que diz a empresa não possui capital? Ele está afirmando que o passivo circulante é maior do que o ativo circulante. Mas isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Perfeito? Então, item B errado. Item C, o capital da empresa, que capital da empresa é patrimônio líquido, né? Não tem nada a ver. Está comprometido, se destina, não tem nada a ver. E outra, né? Ativo circulante e passivo circulante são de curto prazo, né? De longo prazo, o que é? O ativo não circulante e o passivo não circulante. Perfeito? Então só sobrou a D, né? Mas vamos ver por que está certo. A empresa tem capital disponível suficiente para arcar suas obrigações. Beleza, né? Ativo circulante maior que passivo circulante significa que os bens ou direitos, né, são maiores que as obrigações. De curto prazo, né? Mas por que é de curto prazo? Porque é circulante, né? Ok? Se fosse o não circulante, aí seria de longo prazo. Né? Não é o caso. Então, de boa. Suzane, Camila e Keilana.
Vamos na questão 5. Vamos na questão 5. Na questão 5 eu acho que a gente vai precisar fazer cálculo. Vamos fazer cálculo. Perfeito, vamos fazer assim. O balanço patrimonial elaborado em 31 de dezembro de 2018 de uma determinada companhia apresentava um patrimônio líquido de 750 mil. Perfeito, vamos colocar aqui. Então, PL de 750 mil. Realizando uma análise econômica financeira com base nesse balanço, foram apurados os seguintes índices. Índice de liquidez corrente é igual a 2. Maravilha. Composição de endividamento. Composição de endividamento é igual a 1,6. Participação de capital de terceiros é igual a 2. Com essas informações, pode-se concluir que o valor do ativo circulante. Então, a gente vamos nos concentrar em descobrir quanto é o ativo circulante. Perfeito? Por onde começamos? O índice de liquidez corrente é ativo circulante dividido por passivo circulante. Nós queremos o ativo circulante, não temos o passivo circulante. Beleza? Então, vai adiantar de alguma coisa? Inicialmente parece que não. Composição do endividamento é 1,6. Lá no nosso formulário, o que é composição de endividamento? Perdão. Passivo circulante dividido por passivo exigível, né? Beleza? Passivo circulante dividido por passivo exigível. O que é isso? Nós temos passivo circulante? Não, não temos também, né? Temos passivo exigível? Passivo exigível é passivo circulante, mas não circulante. Também não temos. Então, mesmo se a gente colocar ali, né, vamos ficar com dúvida aí, né? Vamos lá no outro. Participação de capital de terceiros é igual a 2. O que é participação de capital de terceiros? É passivo exigível dividido pelo patrimônio líquido. Opa, patrimônio líquido eu tenho. Está acompanhando a fórmula, galera? O que é que mostra? Vou mostrar de novo. Vou mostrar no formulário. É bom para vocês olharem e ver se... Ah, tá. Beleza. É isso que está falando. Vamos lá. Está aqui. Em relação à estrutura. Estrutura. Esses índices são de estrutura. Tá? Então, participação de capitais de terceiros está aqui, ó. Passivo exigível dividido por patrimônio líquido, né? Esse 100 é porque está em porcentagem, né? Beleza? Ok. O que mais? Tínhamos esse índice também, né? Perfeito. Quanto era isso? 1,6, né? Composição do endividamento, né? Composição de endividamento. Ou seja, quanto de nosso passivo no curto prazo está comprometido em relação ao total de obrigações. Perfeito? Isso aqui para nós era 1,6, né? Isso aqui para nós era 2, né? Se não me equivoco, era 2. Perfeito? E também tinha o índice de liquidez corrente que já estamos carecas de saber. Perfeito? Vamos lá. Vamos para a própria questão.
Vamos lá, então, o que que a gente falou de que a gente seria mais adequado escrever em relação à, vamos lá, galera, participação de capital de terceiros, né? Isso igual a 2. Mas o que que é isso aqui? Ali, lá no nosso formulário, não precisamos decorar. Isso é passivo exigível dividido pelo patrimônio líquido. Diz que isso é igual a 2. Perfeito. Só que detalhe, eu tenho aqui passivo exigível dividido por patrimônio líquido. Patrimônio líquido eu tenho aqui, né? 750 mil. Mas diz que isso é igual a 2. Portanto, o que que eu vou descobrir aqui? Que o passivo exigível é igual a quanto? A 2 vezes 750 mil. Sem calculadora, isso vai me dar o quê? 1,5 milhão, né? Sim ou não? 1,5 milhão, certo? Perfeito. De novo, eu tenho que me concentrar. O que que é minha pergunta? Quanto é o ativo circulante? Beleza. Com isso aqui, eu obtenho o quê? Quanto que é meu passivo circulante mais o passivo não circulante. Concorda? Beleza. Beleza. Então, eu tenho meu passivo exigível, 1,5 milhão. Beleza. Beleza. Mas eu tinha, ó, então isso aqui já fiz. Não fiz nem essa, nem essa. Ó, isso aqui é ativo circulante dividido para passivo circulante. Não vai me servir, né? Porque aqui passivo é exigível. Agora, isso aqui, sim, vai me servir, né? Por quê? Porque isso aqui é composição do endividamento. O que é composição do endividamento? É composição do endividamento é o quê? É o passivo circulante dividido pelo passivo exigível. Diz que isso é igual a 1,6, né? Maravilha. Mas eu já sei quanto que é o passivo exigível. Eu acabei de descobrir. 1,5 milhão. Opa, não é um vírgula, né? 1,5 milhão. Maravilha. Tudo isso igual a 1,6. Portanto, meu passivo circulante é igual a 1,6 vezes 1,5 milhão. Quanto sai, galera, o passivo circulante? 1,6 vezes 1,5 milhão. Então, com a calculadora. Beleza. Então, 2,4 milhões. Maravilha. Perfeito. Achei, né? Meu passivo circulante é igual a isso. A 2,4 milhões. Beleza. Se eu achei meu passivo circulante, agora sim eu vou descobrir meu passivo circulante através do índice de liquidez corrente, né? Então, meu índice de liquidez corrente, né, diz que era igual a 2, né? A 2. Mas o que é isso? Opa, é ativo circulante. Vou deletar aqui. Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Isso é igual a 2. Só que agora eu já sei, né? Ativo circulante dividido por passivo. Quanto que é o passivo? 2,4 milhões. 1, 2, 3. Isso é igual a 2. Portanto, meu ativo circulante é igual a 2 vezes 2,4 milhões. Concorda? Vou colocar aqui, 2 vezes 2,4 milhões. Portanto, meu ativo circulante é 4,8 milhões, sem precisar de calculadora. Perfeito? Vamos lá nas alternativas. O que que diz? É, e aí, tem alternativa ou não tem? A rigor, sendo rigoroso, não tem, né? É, a rigor, sim, ficaria a opção D. Opa,
Ficaria a opção D. Galera, isso pode acontecer. Eu não sei se ele anulou a questão, né? Porque a rigor deveria ser anulada, embora induza que todo mundo escolha a alternativa D, porque faltou três zeros em todas as alternativas. Isso que falta, tá? Mas na dúvida, claro, né? A rigor não é 4.800, é 4.800.000. Mas tem todas as outras alternativas, não tem nenhuma. Então ele errou apenas na digitação, né? Perfeito? Então, se acontecer isso, coloquem a mais próxima, digamos assim, né? Perfeito? Vamos lá, questão 6. Então. Para responder à questão, considere as seguintes informações. E aí vem um monte de coisa. Outras dívidas, caixa, beleza. Vamos direto para a pergunta. O que diz a pergunta? Se a companhia Lucro Bom fizer uma aquisição extra de mercadorias a prazo na importância de 400.000, o seu novo índice de liquidez corrente será de quanto? Beleza? Tá. Beleza. Lembrando aqui a formulinha. Seu novo índice de liquidez corrente é igual ativo circulante dividido por passivo circulante. Perfeito? Perfeito. Maravilha. Então, se olharmos ali nos dados, nós vamos achar o índice de liquidez corrente, sem considerar essa parte aqui, né? Mas depois, se considerarmos, o que vai acontecer? Vai mudar seu índice de liquidez corrente. Por quê? Porque vai se mexer os ativos e vai se mexer os passivos. Perfeito? Beleza? Então, vamos olhar primeiro em relação ao ativo circulante. Ó, olhando o ativo circulante, quanto que dá o ativo circulante? Ó, outras dívidas a pagar. Isso é ativo circulante ou não? Isso é passivo, né? Caixa, o que é? É ativo circulante ou não? Sim ou não? Sim, né? Então, ativo circulante. Então, vou considerar. Capital social. Isso é patrimônio líquido, né? Financiamento a longo prazo. Isso é passivo, né? Não circulante. Máquinas e equipamentos. Tudo bem, é ativo, né? Mas é circulante ou não? Sim ou não? Não, é não circulante. Beleza? Máquinas e equipamentos. Então, é realmente um direito, né? Um bem, mas vai custar mais tempo em converter em dinheiro, tá? Duplicatas a receber, 180.000. É ativo circulante ou não é? Sim, né, galera? Sim, perfeito. Estoque, é mais fácil esse aqui. É passivo circulante ou não é? É ou não é? Estoque. Não, galera, que eu quero que você. Mesmo que é, né? É ativo, mas a pergunta é ativo circulante ou não? Não, não, é ativo, ativo. Perdão, se falei passivo. Ativo circulante, beleza, é ativo circulante. Beleza. Lucros, reserva, fornecedores, impostos a pagar, impostos a recuperar. Não, beleza, beleza, calma, calma. Quase. Ó. Impostos a pagar, não, você tem que pagar, é uma obrigação. Agora, impostos a recuperar. É porque você vai receber, né? É o contrário do a pagar. Essa grana, 65.000, você vai receber. É ativo circulante ou não é ativo circulante?
É circulante, galera. É circulante, tá? É circulante. Beleza. Vamos somar quanto dá os ativos circulantes, então? Ó, 255 mil, mais 180 mil, mais 150 mil de estoques e mais 65 mil dos impostos a recuperar. Beleza. Para mim deu 650 mil, certo? Sim ou não? Sim? Confiram aí. Deu 650 mil? Beleza. Agora vamos fazer a mesma coisa. Vamos nos concentrar agora no passivo circulante. Oh, por que eu estou fazendo isso? De novo, porque o que ele está dizendo? Seu novo índice de liquidez corrente. O que é índice de liquidez corrente? Ativo circulante dividido por passivo circulante. Se eu souber as duas continhas, maravilha, acabou o problema. Beleza? Então, agora, passivo circulante. Vamos lá. Oh, outras dívidas a pagar. 80 mil. Outras dívidas a pagar. Primeiro, é passivo, é passivo. Agora, é circulante ou não é circulante? Vocês lembram que para não ser circulante tem que estar o tempo, né? Tem que estar o tempo descrito ali. Então, né, se vocês ficarem na dúvida, não falou nada, né? É circulante. Para ser não circulante, deveria ter escrito outras dívidas a pagar daqui a 13 meses. Maravilha. Aí, não circulante. Perfeito? Capital social, isso aqui não tem nada a ver, isso é patrimônio líquido, né? O financiamentos a longo prazo, veja, já fala a longo prazo, né? Então não precisa esquentar em relação ao passivo. No ativo, às vezes a gente precisa esquentar sim, né? Talvez seja um pouquinho mais difícil. Agora, no passivo, circulante ou não circulante, é muito mais fácil. Beleza? O que está faltando? Lucros acumulados não tem nada a ver com passivo. Reservas de capital não tem nada a ver. Fornecedores, é passivo, né? É circulante ou não é circulante? Circulante. Perfeito. Fornecedores e circulante. Beleza. O que mais? Impostos a pagar. Primeiro, é uma obrigação? É uma obrigação. É circulante ou não é circulante? Não fala nada. É circulante, cara. Tá? Muito fácil. Não fala nada, é circulante. Para ser não circulante, precisa falar o prazo. Vamos somar quanto que dá? Então, 80 mil mais 130 mil e mais 300 mil. 510 mil? Isso? Perfeito. 510 mil. Perfeito. E alguém pode dizer, beleza, professor, então aqui é só dividir 650 dividido por 510? A resposta é não. Por quê? Primeiro, ó, se você divide, né, índice de liquidez corrente, né? Se você divide, vai dar 1,27. Tem as alternativas? Claro que tem. Né? Claro que tem. Mas é essa a resposta? Não. Cuidado, galera. Por quê? Não que a gente seja obrigado a usar esses 400 mil. Mas vamos ler a questão. O que está dizendo? Beleza. Tudo isso que a gente calculou, ativo circulante, passivo circulante, é antes do que está acontecendo. O que está acontecendo? A companhia lucrou bom, fez uma aquisição, ou seja, comprou com mercadorias a prazo, por quanto? Por 400 mil. E ele está perguntando se o novo índice de liquidez corrente será de quê? Então, esse índice de liquidez corrente 1,27 que eu calculei agora, isso é antes de comprar as mercadorias por 400 mil. Mas ele está me perguntando depois quanto vai ser o índice de liquidez corrente. Né? Então, cuidado. Então, 1,27 não é, né? Então, isso aqui é antes da compra, né? Antes da compra. Beleza?
E depois da compra, beleza, depois da compra eu vou ver, né? Vamos ver. Será que vai alterar ou não vai alterar? Vamos ver. Ó, seu novo índice de liquidez corrente, né? Seu novo índice, o novo, beleza? Depois da compra. Seu ativo circulante. Ó, vamos pensar um pouquinho. Primeiro, o que está comprando? O que está comprando? Está comprando mercadorias de longo prazo, beleza. O que está mercadoria, né? Estoque, né? Não é isso? Mercadoria e estoque, eu já falei isso, né? São um sinônimo, né? Ou seja, vai entrar estoques. Ou seja, meu estoque não vai ser mais 150 mil, como era inicialmente, né? Senão vai aumentar para, né, mais 400 mil, beleza? Beleza? Ou seja, meu ativo circulante não vai ser mais 650 mil, vai ser 650 mil, vou colocar aqui, vai ser 650 mil mais esses 400 mil. Por quê, professor? Porque isso está entrando para os estoques, né? Então, entrou estoques, beleza. Então, meu ativo aumentou. Meu ativo aumentou. Perfeito? E meu passivo circulante? Meu passivo são as minhas obrigações. Inicialmente era 510 mil. Beleza. Se eu comprar mercadorias e vou colocar no estoque, obviamente, eu não vou ter obrigação. Esses 400 mil aí, da onde? Veio de graça? Né? Não, né? Preciso pagar. É uma obrigação. Aí, o que que diz? A prazo. A prazo. Está falando qual é o prazo? Não. Não está falando qual é o prazo. Então, a regra básica, não falou nada, é curto prazo. Né? Para ser de longo prazo, tem que estar descrito aí. A prazo de 15 meses. Beleza. Né? Ah, então é longo prazo. Beleza. Então, não entra no passivo circulante. Né? Mas aqui só falou a prazo. Não posso comprar a prazo de 2 meses? Posso, né? Posso comprar a prazo de 11 meses? Pode, né? Tá? Ah, mas se para 13 meses precisa falar? Precisa falar. Tá? Então, aqui, na realidade, minhas obrigações, inicialmente era 510 mil. Mas, só que como eu comprei mercadoria a prazo, eu vou ter uma obrigação adicional de 400 mil. Beleza? Então, meu novo índice de liquidez corrente vai ser isso, né? 650 mil mais 400 mil, né? Que na realidade é 1 milhão e 50 mil, né? Dividido por 510 mil mais 400 mil, na realidade é 910 mil. Vamos fazer essa divisão? Na realidade, 1.050 dividido por 910, né? Exatamente, né? 1,15. Com duas casas, né? Então, perfeitinho, né? Mas talvez aqui o descuido, que alguém poderia ter colocado 1,27, né? Ele não está querendo saber o índice de liquidez corrente antes da venda, né? Depois da compra, perdão. Depois da compra, né? Então, veja, o índice de liquidez corrente diminuiu, né? Diminuiu. Perfeito. Galera, dúvida até aqui, não? De boa? Foi um pouquinho mais difícil? Vamos lá, questão 7. Uma entidade apresentava a seguinte balança patrimonial: 31 de dezembro do ano X0. Assinale a opção que indica, respectivamente, o índice de endividamento geral e o índice de composição do endividamento da entidade, respectivamente, na data. Perfeito. Perfeito. Então, eu preciso saber o índice de endividamento geral, né? Índice de endividamento geral e o índice de composição de endividamento da entidade. Eu preciso encontrar isso lá na fórmula. Perfeito?
Ó, eu vou mostrar de novo o formulário, só para vocês visualizarem, para que de tanto visualizar vocês conseguirem ver. Vamos lá. Perfeito. Que é o passivo exigível? O que é o passivo exigível dividido pelo ativo total? Isso justamente o índice de endividamento total. Por que é total, né? Porque já está aqui total, né? O ativo total, né? Veja que os outros não tem nada de total, tá? É outra nomenclatura, né? Beleza? Então, é esse aqui, o índice de endividamento total. É passivo exigível dividido pelo ativo total. E a questão de capital, de índice da composição de endividamento, seria o passivo circulante dividido pelo passivo exigível, o mesmo aqui que a gente já calculou antes. Perfeito? De 1,6. Então, são essas duas formulinhas que está pedindo. Perfeito? O índice de composição de endividamento. Tá? Índice de composição de endividamento. Beleza? Ok? Então, vamos usar essas duas fórmulas e acabou o nosso problema. Praticamente aplicação direta da fórmula e o resto a calculadora faz. Vamos lá. Vamos lá, então, primeiro, em relação ao índice de endividamento total. Conforme aquela fórmula, né, é o passivo exigível dividido pelo ativo total. Né? Perfeito. Eu tenho isso, tá tudo ali, né? Tudo ali. O que é o passivo exigível, galera? É o circulante mais o não circulante. Aqui eu já tenho o passivo circulante. Veja que está decomposto em salários a pagar e fornecedores, mas o total é 40 mil, né? Só saber identificar. A mesma coisa com o não circulante, né? Beleza? Na realidade, só tem empréstimo sobre não circulante. Perfeito? Então, quanto que eu tenho de passivo exigível? 40 mil mais 60 mil, né? Quanto isso? 100 mil. Concorda? 100 mil. Dividido pelo ativo total. Olha, nem preciso fazer conta, já está aqui. Já está. Não é isso? 200 mil. Olha, nem preciso calculadora para isso, né? Um meio, 0,5. Certo? Sim ou não? Sim, né? E aí já fico na dúvida só entre A e B, né? Perfeito. E o outro índice, então, vamos lá no outro. O índice de composição do endividamento da entidade, né? É o ICP. ECP. Passivo circulante dividido pelo passivo exigível. Eu tenho tudo ali, né? Passivo circulante está 40 mil ali. E passivo exigível? Acabei de falar que é 100 mil. E quanto que é 40 mil dividido por 100 mil? É 0,4. Sim, calculador. Então, isso aqui foi fácil, né? Questão extensa para pouco cálculo, né? Mas isso é bom para a gente. Né? Perfeito? Show, galera. Vamos mais uma. Questão 8. Sim, sim, sim. Uhum. Não, de boa. Uhum. De boa. Deu. Boa noite. Perfeito.
Vamos lá, essa questão 8, então. O fato de uma empresa apresentar um índice de endividamento de 70% indica que é alternativas. E aí tem A, B, C e D. Né? Índice de endividamento. Vamos lá. Beleza? Então ele não está falando qual tipo de índice de endividamento, né? Então eu vou ter que supor que é o índice de endividamento total, né? O que é isso? É o passivo exigível dividido pelo ativo total. Diz que isso é igual a 70%, né? 70% é 0,7. Perfeito? É isso. Perfeito? Beleza. Vamos lá, o que que diz? Primeiro, o grau de endividamento da empresa é baixo. O que é baixo? É muito subjetivo, né? O que é alto? Poderia ser alto, porque o passivo exigível dividido pelo ativo total é 70%. Poderia dizer que é alto. Né? O que é baixo? É 10%? É 5%? É 20%? Abaixo de 50%? Veja que é subjetivo, né? Beleza? Então, mas é meio que evidente que é alto, né? 70% de tudo que você tem na tua empresa é obrigações que você tem. Então, você tem dívida pra caramba, 70%. É, é alto, né? Beleza. A empresa possui boa rentabilidade. O que tem a ver com rentabilidade? Nada. Nada aqui sobre a estrutura, né? Estamos falando sobre a estrutura aqui. Rentabilidade tem a ver com lucro, né? Aqui não tem nada de lucro. A empresa está excessivamente imobilizada. O que está falando? O que é imobilizado, galera? Né? Precisaria ter uma conta, né? De imobilizado. Não tenho nada, né? Beleza? Não tenho nada. A participação de recursos próprios nos investimentos da empresa é de 70%. E a participação do capital próprio nos investimentos da empresa é de 30%. Beleza, agora talvez sim, já vou calcular. Vocês lembram aquilo do ativo total igual ao passivo total? Claro, sim, professor. Lembro. E aí a gente divide ativo total é igual ao quê? Ao passivo exigível, né? Vou chamar de exigível quem? O circulante mais o não circulante. Mais quem? O patrimônio líquido. Líquido. Beleza? Show. Bom, vamos supor que eu divida tudo por ativo total. Vou dividir, né? Tá? Tudo pelo ativo total, tudo pelo ativo total e tudo pelo ativo total. Não é isso? Numa equação eu faço tudo o que eu quiser, né? Quanto que é ativo total dividido por ativo total? É 1, né? É igual. Quanto que é o passivo exigível dividido por ativo total? Tá ali, 0,7. Mais patrimônio líquido dividido pelo ativo total. O que eu vou concluir? Que o patrimônio líquido dividido pelo ativo total é igual a quanto? A 0,3, né? 1 menos 0,7. Perfeito. Então, com isso eu já resolvi minha resposta, né? Minha participação do capital próprio. O que é patrimônio líquido? Capital próprio, né? Não é recursos próprios, pode ser, são sinônimos, é verdade. Tá? Até ali os dois estão certos. Recursos próprios, capital próprio é sinônimo. Nos investimentos da empresa não é de 70%, né? Acabamos de ver, é 30%. Né? É 30%. Perfeito. 30%. Ok? Vamos mais uma, a penúltima. Beleza, em 31 de dezembro do ano X0. Galera, como que tá o tempo? Tá acabando?
Perfeito. Eu fiquei falando sozinho, eu acho, né? Mas vocês conseguiram visualizar. Isso, beleza. Essa questão 8, não, vocês não visualizaram a resolução? Beleza. Então, vamos lá. Então, o que eu fiz, né? Nessa equação aqui? Eu dividi tudo pelo ativo total. Beleza? Beleza. Ok. Ativo total dividido por ativo total, um, né? Beleza, né? Passivo exigível dividido por ativo total tá aqui, né? A questão já me diz que é 0,7. Beleza. E patrimônio líquido dividido por ativo total, eu não sei. Beleza. Mas beleza. Então aqui esse 0,7 passa para o outro lado com menos 0,7, vai ficar um menos 0,7. Quanto vai ser isso? 0,3. Ou seja, patrimônio líquido dividido pelo ativo total vai ser 0,3. Ou em porcentagem 30%. A alternativa D, o que diz? A participação dos recursos próprios, PL é recurso próprio? Sim, né? Sim. Nosso investimento da empresa é de 70%, não é de 70%, é 30%, né? Então, a participação do capital próprio é de 30%, tá? Perfeito. Isso eu fiz com o rigor, né? Mas alguém poderia dizer, professor, eu não poderia pensar assim, né? Beleza. Deixa eu ver aqui. Ó, eu tenho aqui um quadradinho, vamos supor que... Aqui só tenho ativo, né? Total. Aqui tem o passivo, né? E aqui tem o patrimônio líquido. Não é isso também que a gente aprendeu? Beleza. Aqui eu já tenho 0,7, né? Que é em porcentagem, né? 70%. Mas quanto que é o total? Não pode ser maior do que 100, né, galera? Então aqui é somente 0,3, né? Óbvio que o ativo total é 100% aqui, né? E 100%, né? Ou um, né? Beleza? Poderia pensar assim também, seria muito mais fácil, né? Perfeito? Agora se vamos na 9. Vamos lá. Em 31 de dezembro do ano X0, as companhias A e B, em suas demonstrações do resultado, apresentaram os seguintes saldos. Maravilha. Em relação aos índices de lucratividade das empresas, assinale a alternativa correta. Então, provavelmente vão fazer cálculos de novo. Perfeito. Beleza. Em relação às fórmulas, vamos mostrar as fórmulas. Beleza, vamos mostrar as fórmulas. Aqui já não tem mais estrutura, né? Tem atividade, né? Não tem PMRV, não tem isso também, né? Tem giro, né? Giro e atividade tem a mesma relação. Não tem. Tem rentabilidade. Tem rentabilidade. Beleza? Ok? Então, temos essas fórmulas para calcular, né? Perfeito? Então, a margem operacional é igual ao lucro operacional, o lucro bruto, também chamado, né? Dividido pelo ROU, ou receita de vendas. Então, vamos usar isso aqui. Uma das fórmulas que vamos usar é isso aqui. Perfeito? E também vamos usar isso aqui. Perfeito? Eu acho que são essas duas fórmulas. Beleza? Vamos lá então. Perfeito. Vamos lá então. Em relação à margem bruta. Beleza? Opa, tá aqui. Então, o que é margem bruta lá na fórmula? Não preciso decorar isso aqui.
é o lucro bruto dividido pela receita de vendas. Só que, claro, lá no formulário está LO, né? Lucro operacional. Eu deixei assim porque aparece assim lá na hora da prova, né? Tá? Mas saibam que é isso, lucro operacional bruto, beleza? E ROL, que é receita operacional líquida, beleza? Tudo bem, receita de vendas, tudo bem, beleza? Ok. Quanto que é o lucro bruto? Quanto que é o lucro bruto? Beleza. Primeiro, tem duas companhias, né? Tem companhia A e companhia B. Então, eu vou calcular da A primeiro, beleza? Quanto que é o lucro bruto da companhia A? É 400 mil. Dividido pela receita de vendas, 500 mil. Né? Certo, certo. Quanto que é a margem bruta, né? Ou margem operacional? 4 dividido por 5, né? 0,8. Beleza? Ok. Aqui do ladinho, eu vou calcular a margem bruta de B agora. Beleza? Lucro bruto. Lucro bruto é 70 mil, né? De B. 70 mil. Dividido pelas vendas. Quanto que são as vendas? 100 mil. Beleza. Então, sim, calculadora dá para calcular isso, né? 0,7. Beleza. Com isso, eu já tenho condições de responder a letra A. A margem bruta e a margem líquida são maiores que a companhia A? Beleza, a margem bruta sim, né? É A. Mas a líquida, eu não sei, eu não calculei ainda, né? Então, pode ser certo? Pode, mas pode ser errado? Pode também, né? Então, não me livrei dela, né? Beleza. A B. A margem bruta e a margem líquida são maiores na companhia B. Beleza, isso aqui já está de cara errado, né? A margem bruta é maior na companhia A e a margem líquida, beleza. Alternativa C não tem nada para dizer. A alternativa D são iguais? Não são iguais, né? Estamos vendo que não são iguais. E a última, a margem bruta é maior na companhia A, enquanto que a margem líquida é igual nas duas empresas. Beleza, não sei. Né? Essas outras três preciso calcular. Vamos calcular então a margem líquida. Então, às vezes só fazendo um já dá para resolver, né? Mas nesse caso não deu. Né? Vamos lá, então, margem líquida de A igual ao quê? É o lucro líquido dividido pelo ROL, né? ROL ou receita de vendas, né? Beleza. Quanto que é o lucro em A? Lucro líquido é 66 mil, né? Dividido pela receita de vendas é 500 mil. Né? Isso não vai mudar. Quanto que dá? Agora, se não dá para fazer mentalmente. Vou pegar minha calculadora. Vocês também peguem aí. Quanto? Não, tem que dar 0, alguma coisa. É 66 mil dividido por 500 mil. Acho que você colocou 660 mil e não 66 mil. Para mim deu 0,132. Perfeito. Beleza? Vamos fazer convergir aqui. Beleza. Então, agora, então, a margem líquida de B, mesma coisa. Quanto é o lucro líquido de B? É 13.200. Tá? Perfeito. Dividido pela receita de vendas, que é 100 mil, né? Isso aqui se dá para fazer sem calculadora, né? Concorda? Por causa dos zeros, né? Então, 1,32, concorda? Sem calculadora. Não, 1,32? Pera, bobagem. É 0, né? Vamos lá de novo. 0,132. Beleza. São iguais, né? Portanto, item E, né? Item E. Perfeito? Então, maravilha. Maravilha. Veja, só precisa calcular essas fórmulas. Não precisa decorar, precisa identificar.
Só que, claro, às vezes o professor de vocês confunde. Porque lá na hora do formulário eu coloquei igualzinho, só coloquei o que está com sinal de interrogação, né? Mas o que está do lado direito é assim que aparece. Está com siglas sinônimas, digamos assim, né? Lá não está margem MB, não está MB, né? Está MO, né? Uma margem operacional, que significa margem operacional bruta, né? Beleza. Não está LB de lucro bruto, né? Está LO de lucro operacional, beleza? E não está RV de receita de vendas, está como receita operacional líquida, né? ROL, né? Só cuidadinho isso aqui, né? Beleza? Deixa eu ver, vou colocar aqui do ladinho para ver se vocês também de tanto visualizar. MB, beleza? Então, como que está lá? MO, né? Como que está LB? Está como LO. E que mais? Receita de vendas está como RO. Beleza? Tá, só isso. Precisa tomar cuidado com isso. Senão vai dizer assim, ah, eu não tenho MB aqui, né? Tem sim. Contra cicla. Beleza? Vamos na. Acho que é a última já, né? São da AP2? Da AP2. Sim, sim. Se não me equivoco, esse aqui de ou de 2023 um ou de 2023 2. Ah, sim, aí manda. Sim, sim. Sim, sim. Mas se tiver atividade que ele manda para fazer, manda, manda, porque geralmente ele cobra isso, né? Beleza. Vamos lá. Questão desse. E aí, questão desse todo teórico. Vamos lá. Um investidor deseja diversificar os seus investimentos e comprar participações societárias. Beleza. Para isso, ele pesquisou qual é a remuneração do capital próprio em diferentes opções de investimentos. O investidor deve levar em consideração principalmente a análise do seguinte indicador. Beleza? Ok, tá falando sobre investimento. Tá falando sobre investimento. Beleza? Então, o investidor deve levar em consideração. Beleza, vamos lá. Vamos analisar um por um. Índice de liquidez geral. O que que faz? É ativo circulante, mais ativo realizável anual. O que que tem a ver com isso com investimento, galera? O índice de liquidez geral é para saber se você tem grana suficiente para pagar suas obrigações. É isso. O que tem a ver com investimento? Nada. Né? Margem do lucro genuinamente operacional. Eu vou partir da lógica assim. A gente nem aprendeu isso, nem sei o que é isso. Né? Deixa eu analisar os outros, né? Se ficar vários assim, tudo bem. É, beleza? Margem líquida. Tudo bem, mas o que é margem líquida, né? É o lucro líquido dividido pela receita de vendas, né? Ou receita operacional líquida, ou ROL, né? Beleza, mas o que tem a ver isso com investimento? Né? Beleza. É, receita líquida. Bom, ok, quanto vou receber dividido pelas vendas. Eu posso olhar, eu até posso olhar, né? Mas assim, eu vou deixar com sinal de interrogação. Ó, retorno sobre o patrimônio líquido. Opa. Ou seja, se eu vou investir, o que é patrimônio líquido? É tua grana, né? É tua grana. Nós somos os empresários. É nossa grana. Né? Então, se nós investirmos 100 mil, eu vou ter um retorno de 20%. Opa! Se eu tenho 100 mil, eu vou ter um retorno de 50%. Opa! Então, ó, isso aqui é interessante. Né? Então, ligar quanto que eu vou investir com quanto que eu vou ter de retorno. Né? Então, isso aqui sim, né? Maravilha. Agora, retorno sobre ativo, né? Até interessante, né? Tudo bem, né? Ó, meus bens em direito são tanto, quanto eles vão render? Tudo bem. Mas e as obrigações? Não conta? Né? É só olhar o retorno sobre ativo, aqui deveria também ver a questão dos passivos, né? Tá? É importante ver os passivos aqui também.
né? Beleza? Então, é questão mais conceitual mesmo, né? Então, se eu vou investir, eu preciso ver quanto que vai ser o meu retorno sobre esse investimento. Mas aqui o investimento é ter um capital próprio, né, galera? Né? Não pensa como balanço patrimonial aqui, né? Aqui pensa como assim, ó, você entra com capital próprio de X, beleza, quanto que vai ter de retorno em relação ao patrimônio? É interessante para saber isso, sim, né? Claro que aqui é uma questão meramente teórica, né? No mundo real é muito mais difícil sobre que pensar somente nisso. Mas no mundo teórico, sim, beleza, maravilha. Se dizermos que sobre o nosso patrimônio, nosso investimento, né, sobre o nosso patrimônio, vamos ter 10% de lucro, é ótimo. Num mês, né? Em quanto tempo? Precisamos saber também, né? Em um mês, por exemplo, é maravilha. O que rende 10% por mês? Nem o CDB rende 10% ao mês, né? Beleza, galera? Então era isso. Dúvidas, alguma coisa? Então, não, deixa